o mundo sofre transformações a todo momento. Para acompanhar essas mudanças e fazer frente aos desafios globais, precisamos compreender melhor os problemas e construir soluções eficientes e sustentáveis. Para isso, são necessários dados estatísticos e informações de alta qualidade, confiáveis e atualizados. Só com esses dados podemos saber diversas informações sobre a nossa sociedade e mapear onde e de que forma as pessoas vivem. Com censos bem realizados, é possível identificar e compreender os problemas ambientais e sociais traduzidos na pobreza, no desemprego e na desigualdade. Os dados dos censos se constituem nas principais fontes de informações para a estruturação das estatísticas oficiais, que, organizadas, servem de referência para os governos na gestão e no desenvolvimento de projetos e políticas na área social, econômica e ambiental, tanto para a nossa como para as futuras gerações. Os centros de referência em censos com coleta eletrônica de dados em África são resultantes de um acordo firmado entre os governos do Brasil, por meio da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de Cabo Verde, por meio do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, do Senegal, através da Agência Nacional de Estatística e Demografia do Senegal e o Fundo de População das Nações Unidas. O objetivo é fortalecer os institutos de Cabo Verde e Senegal para atuarem como centros de referência na realização de censos com coleta eletrônica de dados, funcionando como polos multiplicadores da metodologia de censos com coleta digital para outros países do continente africano. O continente africano é o continente que mais vai crescer nas próximas décadas. Aproximadamente 50% da população jovem do mundo para o ano 2100 vai ser a população nascida na África. A demanda para a coleta de dados tem crescido tanto, tem virado tão estratégica neste momento a escala global, que a modernização estatística é fundamental e gerando as condições para o desenvolvimento social, econômico e sustentável dos países. A cooperação Sul-Sul ela serve a um propósito mais amplo de estreitamento das relações entre o Brasil e esses países. E isso abre portas para o relacionamento do Brasil com os países parceiros. Ao nós ajudarmos outros países, compartilharmos a nossa experiência, nós crescemos muito e aumentamos muito o nosso conhecimento. Quer dizer, nossa ideia de cooperação Sul-Sul é uma ideia de que nós estamos criando parcerias para que todos cresçam e todos possam construir um acervo de conhecimento que vai cada vez mais ajudando outros e outros assim por diante. O projeto dos Centros de Referência em Coleta Eletrônica de Dados conta com oficinas de compartilhamento de experiências e se vale da expertise do Brasil através do IBGE, que desde 2009 vem colaborando com censos de diferentes países, partilhando seu know-how sobre a tecnologia de coleta eletrônica. Alguns países, como Paraguai, Uruguai, Costa do Marfim, Senegal e Haiti, esse apoio foi feito através de visitas técnicas. Um avanço um pouco maior que isso foi já um apoio mais completo, no caso São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, onde o IBGE realizou com as equipes dos institutos de estatística locais toda a operação censitária, envolvendo não só equipamentos, desenvolvimento de sistemas também, mas apoio no momento do campo. O IBGE tinha desenvolvido um censo totalmente digital e com sucesso. Cabo Verde queria utilizar dessa experiência e por isso tornou-se imprescindível beber dessa experiência para aplicação no censo 2010. Em 2010, o IBGE atuou no primeiro censo de Cabo Verde e, em 2012, no censo de São Tomé e Príncipe. Ambos foram realizados com coleta eletrônica, permitindo mapeamento, georreferenciamento e elaboração dos questionários digitais, além de acompanhamento em tempo real da coleta.
Os equipamentos Personal Digital Assistant e smartphones utilizados pelo IBGE no Brasil, no censo de 2010, foram compartilhados com outros países, como o Senegal e a Costa do Marfim. La coopération avec le Brésil a débuté autour des années 2010, dans le cadre de la préparation du recensement général de la population de 2013. Participer, accompagner leurs homologues sénégalais sur la préparation, ce qui a permis ensuite au Sénégal de capitaliser cette expérience et de devenir un pays de référence. Esse apoio fez com que Cabo Verde se tornasse o primeiro país africano a desenvolver um censo totalmente digital e a ser reconhecido internacionalmente. A produção de dados de melhor qualidade é fundamental para a implementação e o monitoramento de agendas internacionais acordadas pelos países. A criação dos centros de referência é estratégica para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque não é possível estabelecer boas políticas públicas sem o conhecimento da situação exata de uma determinada população. Se tivéssemos que ter ODS, um objetivo número 18, possivelmente seria a modernização dos sistemas estatísticos nacionais. Os centros de referência com coleta de dados digital serão capazes de alavancar a tecnologia necessária a fim de construir os indicadores para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e para os objetivos de longo prazo estabelecidos na Agenda 2063, a África que queremos. A África terá de estar mais engajada e comprometida com soluções deste tipo, soluções que visam a revolução de dados estatísticos e a utilização de tecnologias, o que certamente irá possibilitar um alinhamento com os compromissos nacionais e internacionais, designadamente a Agenda 2030 e a Agenda Africana 2103. A Agenda 2030 para os países, que é uma agenda enorme, ambiciosa, vai trazer junto com ela a necessidade de monitoramento, a necessidade de saber se nossas políticas, as políticas adotadas nos países vão funcionar. E para isso nós temos que gerar bases de dados, nós temos que gerar indicadores. É fundamental enfrentar esse desafio e o primeiro passo para isso é o centro de referência, é trabalhar conjuntamente, é criar uma base de conhecimento metodológico, tecnológico e prático comum para que possamos cada vez mais trabalhar e enfrentar os desafios na produção de informação. A experiência do Brasil. Maior país da América do Sul, o Brasil possui dimensões de um continente, com mais de 5.500 municípios e uma área de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. País heterogêneo e desafiador, o Brasil possui grandes cidades como São Paulo, com seus quase 12 milhões de habitantes, população maior do que a de muitos países, e também municípios pequenos e comunidades de difícil acesso. O Brasil foi o primeiro país do mundo a realizar um censo de forma digital. A fonte desse conhecimento está no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma fundação pública criada em 1936 que, desde 1940, vem realizando censos no Brasil e contribuindo para a elaboração das políticas públicas brasileiras. No Censo Demográfico de 2010, o IBGE iniciou um processo de transição de experiências com questionários em papel por uma questão de digitalização, usando os PDAs, quer dizer, pequenos dispositivos de coleta, aonde o questionário era digital, a coleta era digital, a transmissão era digital. No censo de 2010, que foi inteiramente digital, cerca de 230 mil pessoas trabalharam no recenseamento, que cobriu todo o território nacional, com 58 milhões de domicílios e cerca de 191 milhões de habitantes.
O uso do computador de mão, o DMC, para a coleta de dados digital, representou avanços, reduzindo as possibilidades de erros na realização das entrevistas, permitindo a identificação de inconsistências de forma automatizada. A utilização dos GPS nos equipamentos de coleta permitiu também georreferenciar diversos elementos que ampliaram as possibilidades de divulgação dos resultados e também a utilização destes dados pelo governo e pela sociedade. A informação cada vez mais pública, oferecida aos países de forma a poder ser usada, a tecnologia oferecida, isso é importante como iniciativa. Diversos países africanos visitaram o Brasil para conhecer a expériência do IBGE em coleta eletrônica. L'utilisation donc des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les enquêtes démographiques permet de gagner beaucoup de temps, mais aussi d'être efficace, puisqu'on économise sur les coûts, on économise sur le temps, on économise sur les autres ressources, que ce soit humaines ou logistiques. Para que um país decida usar a modalidade de coleta digital, é necessário ter planejamento e considerar uma mudança da cultura interna da coleta e análise de dados. Para isso, são necessários alguns cuidados e pré-requisitos. Os escritórios onde as equipes de campo ficam sediadas, eles precisam ser informatizados, com boa conexão, internet e com segurança para a guarda dos equipamentos. Esses postos precisam ter laptops ou desktops, onde os dados coletados possam ser vistos pelos supervisores e eles possam verificar a qualidade dos dados e a cobertura do terreno, de forma a adotar ações corretivas ainda durante o período da coleta de dados. Naquelas regiões onde não há energia elétrica, é importante ter bateria externa para recarga dos equipamentos. Outra questão é o preparo, a capacitação dos recenseadores. Eles têm que ser capacitados para usar esses equipamentos de coleta eletrônica. A coleta de dados digital fez com que a base territorial saísse do modo analógico digital para o totalmente digital, com a capacidade de integrar mapas rurais e urbanos em todo o extenso território nacional. Essa tecnologia traz ganhos muito importantes. Um deles é a questão dos mapas digitais, que a gente faz a coleta georreferenciada e a divulgação de resultados georreferenciados muda o patamar do uso dos dados do censo. E isso é importante para a elaboração de políticas públicas, o retorno dos dados do censo para a sociedade. Cada vez mais, o maior compartilhamento da informação, a informação cada vez mais pública, oferecida aos países, a tecnologia oferecida, isso é importante como iniciativa. Olhar o futuro na forma de você solidificar essa experiência.